Boa noite, irmãos amados, que a graça do nosso Deus esteja sobre nós nesse momento tão importante, que é onde desfrutamos de sua palavra. Peço perdão aos irmãos pelo horário que cheguei, um pouco atrasado, mas eu estava em outro culto que terminou às 8h10, então eu tive que agilizar, cheguei aqui nesse momento. Peço perdão aos irmãos. Nós vamos hoje falar um pouco a respeito de ser o centro das atenções. Antes de entrarmos diretamente neste ponto, eu quero contar a história de uma criança que, depois que ela conheceu o Evangelho, ela teve o sonho de fazer grandes coisas por Deus. Era a grande ambição dessa criança. Era só o que ela queria: fazer grandiosas coisas pelo Senhor. E essa criança se tornou adolescente, se tornou um homem, ficou já de idade avançada e morreu sem ter feito nada grandioso pelo Senhor. No final, nós saberemos o porquê dessa criança não ter conseguido realizar nada grandioso ao Senhor. O texto que nós vamos ler se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do 4 por diante. Observe: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Ele tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso significa que ele tinha quase 3 metros de altura. Ele era treinado em guerra, era habilidoso, e desde pequeno que ele vinha treinando. O costume dessa época de guerras com espadas e lanças era de você poder guerrear contra um exército inimigo com seus homens, os seus soldados na sua totalidade, contra os soldados dos outros. Mas existia também uma possibilidade de você lutar apenas com 2 homens. Ou os 2 reis se enfrentavam, ou o rei escolhia um dos seus melhores lutadores para enfrentar o melhor lutador do outro exército. Os filisteus, é óbvio, tendo Golias, não que Golias fosse filisteu, mas certamente era um mercenário, porque entre os filisteus não existiam gigantes. Certamente esse mercenário foi aproveitado pelos filisteus, aonde disse: olha, levanta aí dentre vocês dos valentes de Israel para enfrentar o meu valente. Então o rei dos filisteus desafiou o exército do Deus de Israel, e ele se tornou o centro das atenções. Todo o exército filisteu vibrava com o seu valente, e todo o exército de Israel tremia diante desse valente. Que coisa, hein? Golias era o centro das atenções. Os grandes desafios sempre são para os grandes. Eram as oportunidades que foram dadas ali aos grandes valentes de Israel, aos filhos de Jessé e ao próprio rei Saul, de honrar o nome do Senhor, enfrentando aquele gigante. Observe o que aconteceu. Esse gigante, ele para na frente do Israel e falou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saiais formando um exército para a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um
homem, para que desça contra mim. Então, o que Golias estava dizendo era justamente isso. Para que morrer tantos homens? Para que tanta briga? Faça assim, escolha um dos soldados valentes, o melhor de vocês, e venha contra mim. Era uma oportunidade grandiosa que os valentes do Senhor tinham. Mas o que aconteceu? Nem sempre os grandes estão prontos. Nem sempre os grandes enxergam as maiores oportunidades, os grandes desafios. Eles não conseguem enxergar. Foi o que aconteceu. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então todos os valentes ali, temendo, inclusive o próprio rei Saul, não estava disposto a enfrentar. Então o título do nosso sermão é o desafio de ser o menor. É difícil você ser o menor. É muito difícil. Porque além de você ter os desafios da sua altura, ainda você tem outros desafios que são para os grandes. Veja o que é dito em 1 Samuel capítulo 17. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Por que Davi está dizendo isso ao rei Saul? Porque Davi viu a aflição de todos os soldados, inclusive do rei. O que Davi foi fazer lá na guerra, já que ele ainda era jovem, não tinha condições de ser alistado para a guerra. Ele foi lá levar alimento para os seus irmãos e buscar notícia da guerra para levar para seu pai. Quando ele chega lá, ele viu aqueles desafios, aquela humilhação, e ele disse: não, meu rei, não desfaleça, não sofra, não fiquem aflitos. O Senhor tem alguém que vá, eu irei e pelejarei contra esse filisteu. Então a primeira coisa que você precisa saber diante desse desafio de ser o menor é que você precisa saber honrar as pequenas oportunidades. É triste, mas parece que os crentes só gostam de grandes coisas. Não todos, mas uma grande maioria não consegue entender que Deus pode ser glorificado grandiosamente nas pequenas coisas. Mas só tem olhos para aquelas coisas que são bem vistas. Pregar, louvar, são tudo coisas boas e grandes, mas tem coisas que parecem pequenas, que aos olhos de Deus são imensas. Aleluia. Zelar pelo templo, por exemplo, abrir as portas, fechar as portas, coisas pequenas que honram e glorificam a Deus quando você o faz de coração para o Senhor. Ou será que os irmãos não imaginam que muitas vezes sobe alguém no púlpito, não digo aqui nessa igreja, mas em alguns lugares, né? E pode até haver de alguém se contaminar ao ponto de subir ao púlpito para se gabar, para se mostrar, para aparecer. E ali o zelador que está varrendo a igreja está fazendo aquilo de coração, louvando a Deus, agradecendo pela oportunidade de poder servir ao Senhor. E quem é que está sendo bem visto por Deus? Neste caso, o zelador. Ou você faz tudo de coração para o Senhor, ou ele não aceita. As pequenas oportunidades não podem passar desapercebidas. Você tem que valorizá-las. Foi isso que Davi fez ou não foi? Veja só, Davi, porém, ia a Saul e voltava para apresentar as ovelhas, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém.
Davi ia para a guerra, recebia notícias, alimentava seus irmãos e voltava para cuidar das ovelhinhas. E que rotina difícil, hein? Essa caminhada, esse vai e vem, que não era reconhecido por seu ninguém. Ele era o invisível, servindo ao Senhor ali nas pequenas coisas. Isso desembocou em quê? Em que resultou isso? Em que resultou Davi ser um menino de recados? Um office boy do pai. Vai lá, busca notícia, tá bom, agora cuide das ovelhas, venha cá, vá de novo, leve comida, volta, cuide das ovelhas. Observe, não era visto de forma honrosa um trabalho como esse, porém, veja só, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te para teus irmãos, aí dá o alimento, o trigo, o pão, o queijo, e ele vai levando. Porém, estes 10 queijos, leva-os aos comandantes de 1000 e visitarás teus irmãos. Então, agradecia ali aqueles comandantes e dizia: eu posso ver meus irmãos e conversar com eles? Sim, vá. E ele fazia tudo como o pai ordenava. Um servo menino de recado. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada. Olha a fidelidade. Não vou esperar, não. Tem que ser feito, eu vou fazer o quanto antes. Já está amanhecendo, é agora. E mostrava o zelo que ele tinha nas pequenas coisas. Deixou as ovelhas para trás, nossa, não, deixou com um guarda. Então ele tinha cuidado. Carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. Fez do jeitinho que o pai mandou. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados da guarda da bagagem, correu a batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Ele estava só cumprindo as ordens do pai, sendo fiel nas pequenas coisas. E ele vai e começa a ser visto por Deus. Na verdade, Deus estava trabalhando nele nas pequenas coisas, e ele começa a ser visto por Deus. Por quê? Quando Samuel vai buscar Davi, vai buscar o ungido do Senhor, Samuel olha, antes dessas batalhas, Samuel olha os irmãos de Davi e começa a ver. O mais velho, nossa, chamava a atenção, é aquilo. Os maiores são os centros é o centro da atenção. Os maiores são os centros da atenção. E quando ele olhava, ele dizia, Samuel dizia: é esse, só pode ser esse, ungido do Senhor. Mas veja o que Deus diz a Samuel. Quando Samuel diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Olha, e que adianta ser bem visto, bem quisto pelos homens, ser o centro das atenções, e Deus dizer: eu o rejeitei? Para mim ele não chama atenção nenhuma. Por que o rejeitei? Porque o Senhor não vê como vê o homem. Como é que o homem vê? O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Percebe que a diferença não está naquilo que você realiza, mas como você realiza, com que coração você realiza. E continua: então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tão pouco
tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Será que Deus errou na matemática? Será que Deus errou a informação? Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço, que está apacentando ovelhas. Ainda falta um mais moço que está apacentando ovelhas. Nem foi chamado para a seleção, porque para Jessé podia ser qualquer um dos seus filhos, menos Davi. Mas para Deus foi o inverso. Tinha que ser Davi e nenhum dos outros. Veja como Deus é diferente do homem. Disse o Senhor quando Davi chega: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Mas quais foram os grandes feitos de Davi, meus irmãos? E ungiu no meio dos seus irmãos. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, e não daqueles que aparentavam ser alguma coisa. Então, para vencer, para que você possa honrar ao Senhor com grandes coisas, a primeira coisa que você tem que entender é que o desafio de ser o menor é grande. Quando você entende que o desafio de ser o menor é grande, você passa a entender que precisa honrar o Senhor nas pequenas coisas. Seja fiel nas pequenas coisas. Às vezes tem filhos em casa que podiam ajudar os pais, filhas que podiam ajudar as mães, mas não fazem, não procuram nem saber. Parece que tratam a mãe como se fossem suas empregadas. A sua empregada trata o pai como se fosse seu escravo, tem que dar tudo, tem que fazer tudo, e eles nada, não fazem nada. E chegam na igreja: Senhor, como eu quero que tu me uses, usa-me, Senhor, nas grandes coisas que o Senhor tem preparado para mim. Como? Ele está querendo te usar, Ele já está te dando oportunidades de você começar a usar a partir de casa. Aleluia. Sendo fiel nas pequenas coisas, amando o teu filho, fazendo o melhor por ele, o teu filho fazendo o melhor por você, você fazendo o melhor por sua esposa fazendo o melhor por você, e assim você vai honrando o Senhor nessas coisas que parece que ninguém vê. Agora, quando se sobe no púlpito, é fácil ser bem visto. Você desce para o púlpito, e se você pregar bem, o povo, nossa, e o centro da atenção é o pregador. Quando na verdade existe aquele irmãozinho ali, zelador, cuidador, ou se não aquele irmãozinho que é dedicado à oração e que ninguém vê. Não digo que você não tem que honrar, tem que honrar os que pregam, os que louvam, mas e os demais? Onde está a honra deles? E se eles estiverem fazendo de coração, e só Deus vendo e honrando? Então você precisa saber honrar ao Senhor nas pequenas oportunidades, se você quiser honrá-lo nas grandes. É preciso também saber enxergar as maiores oportunidades, porque Saul não enxergou, os valentes de Saul não enxergaram. Aí chega Davi e consegue enxergar as maiores oportunidades. Observe, e Davi o ouviu. Davi chega para entregar as coisas a seu irmão, conversando com seus irmãos. Aí justo na hora que Golias chega, afrontando de novo, desafiando de novo, humilhando de novo o exército do Senhor. Quando Davi ouve aquilo, o ouvido de Davi era diferente de todos os outros ouvidos ali. O ouvido de Davi era um ouvido de indignação. Ninguém podia afrontar o Deus de Israel. E observe, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem? Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel.
para afrontar Israel. Que coisa horrível, que tristeza. O exército de Deus, que deveria ser a glória do Senhor, estava sendo afrontado. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Ele não entendia, Davi não entendia o porquê o povo estava apático, porque o povo não reagia e tremia, e Davi dizia: não, peraí, é porque é o exército do Deus Todo-Poderoso que ele está afrontando. Quem é ele? Quem ele acha que é? Percebem, meus irmãos? Alguém que consegue enxergar as grandes oportunidades como age. As oportunidades, por alguns, são vistas por maldição, por outros são vistas como bênção. Quando algo de errado acontece, geralmente a tendência é você murmurar, porque você acha que aquilo é uma maldição na tua vida. Já outro crente se depara com aquela situação triste, difícil, dolorosa, e diz: eis aqui uma oportunidade para que eu glorifique a Deus na dor também. Recebe, meus irmãos? Foi o que Davi fez. Davi viu a oportunidade da bênção de Deus, aonde todos vinham de maldição. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, quase 3 metros de altura. E o que aconteceu? Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, que tenha peito, que tenha coragem, que confie nesse Deus aí em vocês, porque nós confiamos nos nossos, e por isso que eu estou aqui te desafiando. Agora vocês confiam no de vocês? Então desça. Meus irmãos, todos viram isso como uma maldição. Toda a tropa tremeu. E, ouvindo Saul, temeu com os seus valentes muito, tremeu, porque eles viam aquilo como uma maldição. Mas como Davi viu? Como foi? E Davi ouviu. Pois, aí diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, pois subiu para afrontar a Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo: quem é este incircunciso? Davi disse: olha, vocês não estão enxergando? Deus quer ser glorificado através das mãos de vocês, mas quem é esse daí que faz vocês tremerem? Não, meus irmãos, não façam isso. Enquanto os grandes viam Golias como uma causa de derrota, o desprezado e pequeno Davi via Golias como uma oportunidade de revelar o poder de Deus na vida dele. Que incrível, hein? Que diferença de visão, de cosmovisão cristã, de cosmovisão divina. Então, para vencer, você precisa entender que você deve olhar para o desafio que está diante de você. Olhe, você se acha pequeno porque você é o menor? É difícil, sim, mas entenda, você será grande um dia, ou já começa a ser grande a partir do momento que você honra o Senhor nas pequenas oportunidades, nas pequenas coisas. Depois você precisa entender também que é preciso ter uma boa visão
para enxergar as maiores oportunidades. Porque você vai sendo fiel nas pequenas coisas. Logo, logo Deus deparará você com uma grandiosa dificuldade, com um grande desafio. E aí você está ali, quando você olhar, você não pode temer. É o Deus de Israel que você representa na terra. Então você tem que enfrentar e dizer: opa, chegou o grande dia. Se eu vou vencer ou não, isso não diz respeito a mim, diz respeito ao meu Deus. E uma coisa é certa, eu vou para cima, eu vou enfrentar, eu vou glorificar a Deus diante dessa situação. E você honra ao Senhor, enxergando as grandes oportunidades. E por fim, depois, você também tem que saber que você precisa resistir a toda oposição. Entenda isso, vão vir muitas oposições. Sábado passado eu falei daqui da importância que os irmãos amem o outro, se dediquem pelo outro, não tenham mágoa, rancores, não olhem os defeitos para diminuir o irmão, mas para ajudá-lo a se levantar. Hoje nós estamos tratando de como você deve reagir às injustiças, ao sofrimento, à rejeição. É com coragem, é vendo nelas uma oportunidade de dizer: Senhor, eu continuo na igreja, ninguém me reconhece aqui, Senhor, ninguém me valoriza, ninguém sabe, não me dá uma oportunidade, Senhor, mas eu continuo nessa igreja. Porque se a oportunidade não vier de ti, não quero que venha de ninguém. E você se mantém fiel, não vai desanimar. É isso, porque as oposições virão, mas não é para fazer você recuar ou tremer ou fugir. As oposições vêm para que você seja provado, para que você tenha a oportunidade de dizer: Senhor, eu encaro qualquer oposição, qualquer coisa que se levante contra o meu amor diante de ti. Foi isso que aconteceu. Veja só, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi. Opa, primeira oposição, família, o irmão mais velho, a autoridade do lar, abaixo do pai, se irou contra Davi, como quem diz: recua e volta para casa. Não veio com essa história aqui de querer aparecer, não. E ele não queria aparecer, ele só queria honrar ao Senhor. Veja só a maldade. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Ele foi caluniado, ele foi julgado, ele foi desprezado. Foi a primeira oposição que Davi enfrentou. Como é que você iria lidar com uma situação dessa? Na igreja, você é maltratado, injuriado, você faz o quê? Vai para casa chorar, abandona a igreja, fica lamentando, sentindo pena de si mesmo. Como é que você reage? Porque a oposição vem, não é para isso, é para você honrar o Senhor, superando ela. A resposta de Davi foi: sabe o quê? É isso que você deve fazer. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele e foi para outro. Peraí, você não está me entendendo? Algum irmão pode ser que me entenda. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Opa, então quer dizer que agora Davi não desistiu. Você não quer me ouvir, você não quer prestar atenção, você não quer me entender? Tem nada não, deixa eu ver se outro irmão me entende. Deixa eu ver. E aí, chegou ao ouvido do rei, e o rei chama Davi. O Senhor, aí o rei diz: não, a outra oposição, né? Saul, a oposição dos líderes. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir a peleja, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a mocidade. Então desista, nem tente. Davi desistiu? Não, porque Davi queria honrar ao Senhor, e era uma oportunidade. Se ninguém queria, ele queria. Ele não buscou enquanto ele não viu que ninguém queria. Observe, ele
não ouço ser fiel nas pequenas coisas. Ia lá, levava o recado, tudo tranquilo. Mas quando ele olhou e viu que ninguém queria a oportunidade de glorificar a Deus nas grandes coisas, ele disse: então eu quero. Ninguém quer, eu quero. E aí Saul também diz: a oposição da família, agora a oposição de Saul. Veja a resposta de Davi a Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Então Davi mostrou para Saul que ele era fiel nas coisas pequenas e também em coisas grandes que não eram vistas por ninguém. Não, eu sei fazer, olha aqui, eu sei lutar, o Senhor está comigo. A prova disso é que já tirei uma ovelha das garras de um leão, já tirei das garras de um urso, por causa do Senhor. Ele tinha tanta segurança que Davi, que o rei, concordou. A oposição dos meios, às vezes não tem recursos, às vezes não tem meios, as situações parecem que dão tudo contra. Davi não se intimidava. Saul vestiu Davi com sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Nossa, o cara deve ter ficado bonito, né? E todo mundo: olha, o soldado, e agora vai. Davi cingiu a espada sobre a armadura, experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi começa a tentar andar e não consegue. Seria presa fácil. E Davi diz: não, os recursos aqui não, está errado. Eu tenho outros recursos que o Senhor me concedeu. Eu tenho a minha capacidade, que Deus me habilitou. Eu vou usar ela. Usou o que pertencia a ele, não o que pertencia aos outros. Perceba o quão isso é profundo. Porque às vezes as pessoas querem usar habilidades de outros, recursos de outros. Mas e o seu? Quando o Senhor chegou para Gideão, o Senhor disse assim: ó Gideão, vai nessa tua força, não sou eu que estou te enviando. Você só precisa de uma coisa, da sua força, e mais nada, vá nela. Então é isso que Davi está entendendo. Davi tira toda a armadura e diz: não vou não, com isso tudo aqui não, eu não sei usar essas coisas. E foi enfrentar o filisteu com seus próprios recursos. E a oposição dos críticos, agora se levantou o filisteu Golias e começa a humilhar Davi, tentar fazer Davi tremer por conta das duras palavras. Você já foi agredido com duras palavras na igreja, em casa, onde isso não intimidava Davi? Isso não deve te intimidar, se você de fato tem um propósito de glorificar a Deus. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Por quê? Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Não era qualquer um que estava dizendo isso não, meus irmãos. Era um gigante. Se os soldados e o próprio Saul tremia só diante da presença do gigante, imagine ele furioso, levantando palavras tão agressivas. Qual foi a resposta de Davi? Maravilhosa. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas minhas mãos. Por que ele tinha tanta certeza? Porque era Deus que aquele gigante estava afrontando, e ele não admitia nada se levantando contra o seu Deus. Então eu termino dizendo aos irmãos: para vencer, para poder ser bem visto, não pelos homens, mas por Deus, entenda que os seus desafios de ser o menor não te impedem de ser bem visto por Deus. Faça o seguinte: honre ao Senhor nas pequenas oportunidades. Faça seguindo, ainda que você morra servindo ao Senhor nas pequenas coisas, lá na glória todos testemunharão o louvor do Senhor, a tua dedicação. Se aqui na terra você não for bem visto, lá com certeza você será. Mas aproveite cada pequena oportunidade. É preciso também você saber enxergar as maiores oportunidades e não temê-las, seja qual for, doença, desemprego, sei lá o que pode vir contra você. Saiba que Deus pode ser honrado nessa situação difícil, e esteja pronto para resistir a toda oposição. Resista toda oposição, não temendo, não recuando, mas seguindo em frente, na direção de honrar e glorificar o Senhor. Os frutos dessa atitude do pequeno Davi foi que todos os filisteus, quando viram que Davi arrancou a cabeça de Golias, correram, fugiram, e a coragem de todo o exército de Saul foi recobrada, e correram atrás dos filisteus, os perseguiram a matá-los. Mas por quê? Porque alguém se levantou e disse: se ninguém quer essa oportunidade de glorificar a Deus, eu quero. E ele foi honrado pelo Senhor. Então não se incomode se te falta algo aqui na sua casa, no teu trabalho, se ninguém reconhece. Não se incomode. Isso são oportunidades que Deus está te dando de você se manter fiel na sua invisibilidade. Ninguém te vê, mas Deus sabe o que você tem feito. E logo, logo você será colocado em uma grande situação. E o menino, a criança que tinha o sonho de honrar ao Senhor com grandes coisas, morreu sem fazê-lo, já velho. Porque todas as oportunidades pequenas que passavam diante dele, ele desprezava. Ah, besteira, isso é nada, isso não é. E foi desprezando, e o Senhor dizendo: aquele que não é fiel no pouco, não saberá ser fiel no muito. Então seja fiel no pouco, honre ao Senhor, só queira o elogio do Senhor, o reconhecimento do Senhor, só basta, é o suficiente, nada faltará para você. Deus abençoe os irmãos. A sua palavra para